Festa flopada com pouca movimentação, mas um after que rendeu muito mais. Gente, antes de começar a falar da festa, eu quero pedir desculpas para vocês. Eu sei que muitos de vocês têm dito nos comentários que a qualidade dos nossos vídeos, análises e dos programas ao vivo estão caindo. Entre o fim da Fazenda 15 e o começo do BBB 24, tivemos pouco mais de 15 dias. Pra gente que trabalha com cobertura de reality show, essas coisas, a gente fica cansado mentalmente disso. Aí o Boninho vai lá, mete 26 pessoas numa casa, uma dinâmica turbo pra tirar o excesso dessas pessoas e aí sim diminuir o ritmo, tudo em 2 semanas. Então, às vezes, eu não consigo manter o ritmo. Além disso, eu quero lembrá-los que eu faço tudo sozinho por aqui. De assistir ao reality o tempo todo, gravar, editar, transmitir, tudo é feito sozinho mesmo, então torna tudo mais cansativo. Mas eu agradeço a todos por esse aviso. Então eu prometo, vai melhorar. E já começa agora, porque a festa funk não rendeu lá muita coisa. Não rendeu nada pra gente dizer a verdade. O Rodriguinho ficou super desconfortável com o Daco é bom da Tati quebrar barraco. Daco é bom. Calma minha gente, essa é a marca do fogão. E piorou ainda mais quando a Valesca popozuda foi esfregar o xerecão perto dele e obrigou ele a se levantar do sofá. Bota a mão na cabeça, meninas! Xerecão no sol, Ele já tinha dito que ele detesta música porque ele trabalha com isso o tempo todo. Mas não precisava ser tão deselegante com os colegas de trabalho, né, Rodriguinho? Não precisava ficar com esta cara aí. Porque foi isso que fez a Valesca popozuda ir lá e esfregar o xerecão na cara dele. E pelo menos alguém teve coragem de fazer isso, né? De expor o quanto ele tá chato lá dentro, mas muito chato mesmo. E tirando isso, o resto da festa foi completamente sem graça. Por outro lado, só uma perereca de verdade poderia fazer os medos do Rodriguinho e do Bila virem à tona. E precisou o Luigi ir lá pegar a perereca e jogar ela lá fora. Já repararam que tem muito homem que se diz macho, mas que morre de medo quando vê uma barata e uma perereca por aí? Pois é disso aí que a gente fala. Seja como for, Rodriguinho também confessou que ele já não aguenta mais o BBB, chorou sozinho e disse pra ele mesmo que em breve ele vai se encontrar com a sua esposa aqui fora e que vai acabar tudo isso. Agora, se tem uma pessoa que movimentou muito as peças ali, essa pessoa foi o Davi. E demorou a noite toda pra fazer isso. Mas ele também me parecia meio de saco cheio com algumas coisas. Teve ainda o Vinícius jogando um chaveco pra cima da Isabelle e o Bila pra cima da Giovana. Algo completamente sem graça, mas que só mencionamos porque é o que tem pra hoje, né? No vídeo anterior, eu disse que o Davi e o Juninho discutiram sobre a comida e o desperdício dela, o que já deixou o Davi pé da vida. E antes da festa, ele também teve uma conversa com a Isabelle, que também o deixou bastante chateado. Ele disse que sentia que a Isabelle estava longe dele e ela confirma que ela estava mesmo se afastando dele, porque ela própria já não suporta mais falar de jogo o tempo todo. E se esses forem os motivos, a gente não sabe. Mas ele deu uma investida no jogo durante a festa. Eram umas 4h30 da manhã quando ele foi falar com a Yasmin e chamou ela para conversar. E a conversa dele com a Yasmin foi para alugar uma mansão na cabeça dela. O Davi alertou a Yasmin de que ela está andando e jogando com as pessoas erradas e que ela pode ser prejudicada por isso e que pode até perder a carreira dela aqui fora. Além disso, o Davi alertou que ele nunca disse que queria eliminar os camarotes, mas que em algum momento ele quer sim que esse embate aconteça. E disse isso na cara dela. Yasmin disse que ela não joga com o Rodriguinho, com o Nizam, mas isso em si não interessa, porque não é só jogar com eles, né, gente? É ficar do lado deles, apoiando algumas atitudes dele. E nesse caso, o Davi não está errado em apontar isso. E ele disse pra ela que todo mundo que está fazendo algo de errado na casa
vai ser eliminado 1 a 1 e que o vencedor do programa não vai ser uma pessoa que faz coisas erradas lá dentro. Até pode ser sim, viu, Davi? Mas vai depender do carisma da pessoa. Se ela tem carisma, aí o público passa pano. Agora, se ela não tem carisma, aí o público não compra. A Yasmin ficou altamente incomodada com essa conversa e quando tocou uma música que ela pediu, ela cortou logo o papo com o Davi. Mas o serviço dele já estava mais do que feito. Ela não curtiu nada da música de fato, mas foi falar com a Vanessa e contou para ela o que o Davi disse. E mais, ela ainda assume que as duas sabem que elas estão andando com as pessoas erradas e que pensam diferentes delas, mas que andar com essas pessoas acaba reforçando que elas apoiam essas atitudes erradas. A Yasmin chegou até a dizer que se o Nizam for eliminado é porque o Davi tem razão e que tem alguma coisa errada na casa que elas precisam decifrar o mais rápido possível. O pior é que a Vanessa não me pareceu muito convencida e nem de dar muita importância. Me pareceu que a Vanessa quis passar pano nos machos. Ela disse para Yasmin que andar com o Rodriguinho é por causa da história dele e que os dois já se conhecem há anos e que isso não vai prejudicar o jogo delas porque o público sabe a diferença das coisas e que elas não apoiam as falas problemáticas deles. Apoiam, gente, e estão fazendo igual ao Pisani, inclusive. O Pisani saiu porque ele não quis falar sobre o que aconteceu no quarto do líder e acabou pagando o pato, obviamente por cair no paredão errado também. E nesse jogo, o posicionamento é muito importante. A Yasmin me parece ter uma perspicácia muito maior em notar essas pequenas nuances de como tudo aquilo funciona. Mas a Vanessa me parece que ela não tá se importando muito com isso. Ela disse que ela não vai mudar quem ela é e que esse é o jeito dela e que ela mesma não cancela o agressor sem saber os motivos dele. E agora a gente até entende o porquê as coisas para ela podem dar tão errado lá dentro. Confessar isso é o mesmo de dizer que ela apoia as falas e as atitudes do Rodriguinho. A Yasmin ficou bastante encucada com isso. Ela tá preocupada porque o Davi disse que isso pode estragar com a carreira dela aqui fora. Então, já que você não lembra, isso foi o que o Rodriguinho e o Nizam disseram lá no quarto do líder. Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, ela tá bonita ainda. Não tô falando do rosto, não. O rosto dela é lindo. O rosto é lindo. O corpo dela é meio estranho, tá ligado? Ah, bom, meu, se eu jogar uns negocinhos também eu fico lindo. A bunda. Eles não querem falar ou confirmar nada porque eles estavam falando dela. E o público sabe disso, só elas que não sabem. Por isso que a Yasmin decidiu que ela precisa desvendar o que realmente aconteceu no quarto do líder, porque não foi aquilo que o Nizam ou o Rodriguinho falaram que era sobre pegar essa ou aquela mulher, ou se essa ou aquela mulher eram bonitas, gostosas e essas coisas que os homens adoram falar. E, gente, o que eliminou o Pisani foi justamente isso. Ele não se posicionou e ele revelou que ele sabia o que estava acontecendo lá no quarto. Ele ouviu a história, ficou desconfortável, mas não falou nada. E aí ele disse para Yasmin que isso era pesado demais para ser repetido. A Vanessa não quis saber disso, mas a Yasmin entendeu que o Davi jogou para ela um problema cuja solução é descobrir o que foi falado no quarto do líder. Na mesma conversa, o Davi também disse que a Yasmin votou nele influenciada pelo Nizam e pelo Rodriguinho, mas que entende que o coração dela é bom e que basta ela dar uma oportunidade para ele para os dois serem amigos. E para Vanessa, a Yasmin disse que tá tudo mais complicado para ela lá dentro porque ela tem que dormir no mesmo quarto dele e que ela não gosta dele de jeito nenhum. Só que ao mesmo tempo, ela também não pode fazer muito sobre isso, porque tá bem difícil para ela, inclusive. O Davi mencionou que ela dorme o dia inteiro e ela disse que isso é por causa da insônia dela e que ela tá cagando pros outros. Ela menciona que ela tá com a compulsão alimentar, ansiedade, insônia e que também tá cagando pra opinião dos colegas, porque essas coisas ela não pode controlar. Seja como for,
A conversa dela com a Vanessa não saiu do lugar. A Vanessa não vai partir para descobrir o que foi que aconteceu no quarto do líder e tá conformada com a explicação do Rodriguinho e do Nizam. É ela quem puxa a Yasmin para baixo nesse jogo por fazer esse jogo ruim demais. A Yasmin já entendeu que tem um problema e sabe que ela precisa dessa chave para solucionar esse problema. Mas se ela continuar muito presa com a Vanessa, ela não se desenvolve. O jogo dela não vai sair do lugar. A Yasmin conclui que ela não quer mais andar com o Rodriguinho ou o Nizam e que ela não quer ficar do lado dessa galera, porque se o Pisani mencionou que havia algo errado lá no quarto do líder, é porque tem mesmo e que estão escondendo isso delas. A conversa das duas continuou nesse marasmo sem sair do lugar, mas fez a Yasmin ficar com caraminholas na cabeça. E aí, ela mesma disse que vai perguntar outra vez pro Rodriguinho e pro Nizam e agora pro Alegrete o que foi dito no quarto do líder que era tão pesado assim que eliminou o rapaz. E no vídeo anterior, que você pode ver aí no card, eu te contei que o Rodriguinho sabe, ele lembra do que aconteceu, mas ele tá fazendo que não lembra disso. Pouco depois, no quarto dos gnomos, a Fernanda, o Bila e o Juninho discutiam estratégias de jogo e ela disse que a deles lá é a pior possível porque eles não conseguem combinar nada. E alertou que uma hora eles vão precisar se fechar em um grupo ou então eles serão engolidos pelo resto da casa. O Juninho até tenta ser um bom jogador, mas ele peca na mesma coisa que o Davi peca, as certezas do que o público pensa. Inclusive, foi ele quem apontou isso no Davi na semana passada. Ele diz que a estratégia dos gnomos precisa ser alvejar os outros dois grupos, porque se os dois grupos se juntarem, não vai sobrar ninguém do lado deles. A Fernanda, ela tem uma boa leitura do jogo, mas falta muita ação para ela. Já o Juninho tem uma visão de centavos, porque ele acha que a Alane vai sair e se bater no primeiro paredão dela por causa de todo esse problema que ela teve com o Nizam. Mas é aí que tá a história toda. Eles lá dentro não vão querer entender isso. Pelo menos a Pitel e a Fernanda vão entender isso claramente. Se sair o Pisani e uma eliminação do Nizam em seguida, é porque os dois estão relacionados e que só pode ter algo errado com eles e não com a Alane, que foi vítima dessa situação. O Nizam quis fazer ela ser culpada por algo que ela não fez e acabou conseguindo deixar a Vanessa ainda mais surtada. E a desistência dela pode pesar muito na possível eliminação dele também. Mas eu acho que os gnomos, assim como o Bila e o Vinícius, vão escolher tapar o sol com a peneira do que aceitar que tem um problema aí que envolve todas essas pessoas e que elas estão relacionadas. Seja como for, eles combinaram de jogar juntos. O Juninho disse que se ele pegar o líder, ele coloca a Alane. Já o Vinícius diz que se ele pegar o líder, ele coloca a Vanessa ou a Yasmin direto no paredão sem medo. Eles vão errar feio, né? Mais ou menos vai ser divertido de assistir. O Bila e o Juninho também acertaram que o Davi tem uma linguagem corporal que debocha quando ele não quer usar as palavras. E a Fernanda precisa agir mais. Ela disse que o jogo da Yasmin é muito confortável porque tudo acaba chegando até elas e que elas não precisam correr atrás de nada para saber o que rola na casa. Mas as coisas não são muito diferentes com a Fernanda também, tá? Estão vendo como ela é inteligente, que ela percebe? Só falta ela agir. E aí eu fico pensando que mesmo eles lá dentro, vendo a situação de lado e não por cima, como a gente está fazendo aqui nesse vídeo, eles não conseguiram juntar A com B e perceber que houve algo errado que acabou eliminando pessoas que estavam relacionadas ao que aconteceu no quarto do líder quando o Rodriguinho era líder. A Yasmin, pelo menos, já percebeu que tem um elo nessas coisas. Só não sabe para quem direcionar a raiva dela. Aí, ela também deu uma mexida com a Vanessa, mesmo que a Vanessa seja um pouquinho mais lenta com isso. A Vanessa ficou encucada assim com o que a Yasmin falou para ela e ela foi falar com a Giovana do Pezinho e a Raquel e perguntou se elas duas confiam no Davi ou se ele é confiável. A Giovana disse que o Davi nunca mostrou o contrário disso e que ele sempre foi confiável, mesmo que tenha atitudes dele que ela não goste ou concorde. A Giovana
também falou que o Davi tenta combinar votos e formar um grupo. A Yasmin então quis dizer para ela que o Davi tá mentindo e a Vanessa conclui que o Davi tenta formar um grupo ou entrar em um grupo, combinar votos, mas ele nunca consegue esse objetivo. Já a Yasmin também quis saber se o Davi falou mal dela, mal dos camarotes, e a Giovana disse que nunca ouviu ele fazendo isso. E é aí que a Vanessa perguntou se o Davi falou especificamente algum nome para Yasmin tomar cuidado. A Yasmin disse que o quarto gnomo como um todo, que elas tomassem cuidado com as pessoas de lá. E citou que o Davi falou no Rodriguinho, mesmo ele não estando no quarto dos gnomos. A Yasmin disse que o Davi quis deixar ela noiada na real e que nem sabe se ela quer continuar jogando este jogo. A Vanessa tentou passar panos quentes no Rodriguinho e dizendo também para ela não desistir. E a Yasmin respondeu para Vanessa que ela precisa parar de achar coisas boas nas pessoas e que ela também precisa agir. No quarto gnomo, Vinícius disse que ele tá mesmo afim da Isabelle e que quer se envolver com ela. E a Fernanda diz que ela não quer jogar, mas só fazer propaganda da Amazônia e que ela realmente não tem jogo, sendo muito mais influenciada pelo Davi. E o pior é que a Fernanda não mentiu sobre isso. É isso mesmo. A Isabelle tá muito apagada, sem nenhum jogo consistente e ainda tá se perdendo porque ela não tá fazendo nada de interessante nessa casa. Quando ela vê uma oportunidade, ela só sabe falar dos bois dela e essas tradições. Algo que ninguém, nem lá dentro e muito menos aqui fora, tá interessado em saber. A festa em si não rendeu muita coisa, vocês já repararam. Ela foi bem chata. Mas esse after que eu contei pra vocês foi muito bom, porque os papos da Vanessa, do quarto gnomo, da Yasmin, só deram mais protagonismo e destaque pro Davi. A Vanessa entendeu que o Davi se sente grandão assim porque ele voltou de 2 paredões e que isso dá bastante confiança para ele. Mas quanto mais enfiam o rapaz no paredão, ou votam nele, ou falam dele pelas costas, mais ele se fortalece nesse jogo e mais ele se torna forte. É uma coisa que eles mesmos lá dentro não observam ou se dispõem ou se propõem a observar. E assim é que o Davi vai fazendo o programa girar nesses primeiros momentos, porque ninguém ali dentro está se destacando e sendo objeto de apontamento das conversas como o Davi está sendo. Então, não tem como negar esse protagonismo dele. Pela manhã, a coisa ficou bem morna lá pelo BBB. Não teve nenhuma grande conversa ou maiores movimentações, só a repercussão do que aconteceu na madrugada. O Nizam afirmou que ele foi coerente em suas ações no BBB, mas que sabe que isso não é suficiente para fazer ele ficar. Segundo o Nizam, o Davi não tem coerência e várias de suas ações da casa dizem isso, mas ele foi e voltou de 2 paredões. Já o Michel respondeu e disse que o Davi pode ter sido coerente com o jogo dele e que tudo que ele faz lá dentro da casa, então por isso que ele ficou. O Michel disse pro Nizam que se ele foi coerente com o jogo dele e com tudo que ele fez lá dentro da casa, então ele continua no programa. Aí o Nizam discorda da visão do Michel, porque o Davi foi bastante mal educado em vários momentos e o Michel lembrou que ser mal educado não é necessariamente falta de coerência e que o Davi é coerente com o jogo e no que ele se propôs a fazer lá dentro e que o público tá lendo essas atitudes dele. Aí o Nizam cita que não foi só falta de educação, que foi humilhação, homofobia e outros preconceitos que o Davi teve com ele, mas que mesmo assim ele ficou. E diz que a volta do Davi não é um termômetro que possa dar alguma pista do que o público pensa sobre ele. É que o Nizam ainda não entendeu que esse termômetro não é coletivo. O público não avalia o coletivo na hora de dar a sentença final, mas as ações individuais de cada um deles. E o Nizam tem muito mais coisas contra do que a favor dele, e isso vocês vão concordar. Seja como for,
O Michel e o Marcos também entendem que o Nizam corre muito mais risco de ser eliminado nesse paredão de hoje do que a Raquel ou a Pitel por causa das tretas que o envolveram e que ninguém lá dentro entendeu muito bem como aconteceu. E seja como for também, eles só vão entender isso aqui fora mesmo, porque a coisa é muito mais pesada e o Rodriguinho não vai revelar nada. Mas se serve de consolo, ao menos eles vão saber que o que aconteceu no quarto do líder realmente foi pesado demais, porque se eliminou o Pisani e se eliminou o Nizam, a coisa foi realmente séria. A Yasmin é quem vai ficar mais perdida com tudo isso. Ao menos o Davi conseguiu acionar essa chavinha nela. Falta agora ela própria virar essa chavinha na cabeça dela. A Vanessa ainda tá bem perdida no meio disso tudo, mas ela entendeu que o Davi tem algumas verdades para ele falar. Ela mesma concluiu que o Davi é quem alertou que o grupo dos homens é quem fala muita merda lá dentro. Só que aí ela passa pano e diz que o máximo que elas podem fazer é alertá-los de que isso não é legal. E sim, elas podem fazer muito mais, inclusive. Basta elas simplesmente agirem e se afastarem deles. Mas a Vanessa diz que ela também precisa conversar com o Davi sobre sua fala sobre os camarotes não merecerem ganhar o prêmio do programa. A Yasmin disse que essa conversa seria pior, porque ela não levaria a lugar nenhum. E aí vocês percebem que a Yasmin tá ligada nas coisas. A Vanessa diz que o Davi falou coisas muito sérias e que ele não pode e nem tem poder para fazer previsões sobre a carreira arruinada de ninguém por causa do jogo do BBB. Só que o Davi não disse isso. Ele disse que algumas atitudes de pessoas que elas estão andando juntas podem atingi-las e isso sim arruinar a carreira delas, mas que ainda dá tempo de consertar. O Davi não sabe que a Yasmin é a vítima da situação, não sabe que o Rodriguinho falou mal dela e do corpo dela. Só que o Rodriguinho sabe muito bem o que ele falou e sabe que se isso vir à tona, vai se tornar um grande problema para ele. É por isso que ele tem feito todo esse esforço em dizer que ele não lembra dessa conversa. Porque se ele assume isso, ele não só vai causar uma grande crise na Yasmin, como ele vai sair ainda muito mais queimado de lá. E eu admito para vocês que eu tô esperando muito mais é que a Yasmin descubra isso do que o próprio Rodriguinho assumir o que ele falou. O Davi não sabe, mas ele suspeita que tem alguma coisa ruim aí. Aí a Vanessa, se preocupando com a história que ele falou dos camarotes não merecerem o prêmio, é muito pequeno perto disso tudo. Aí ela combinou com a Yasmin que quando elas estiverem na mesa e ouvir os meninos falarem qualquer coisa que possa ser considerada problemática, ela vai fazer um sinal para Yasmin para elas alertarem que o assunto não tá legal. Só que isso não funciona na realidade, a gente sabe que não, porque eles não vão falar coisas pesadas assim na frente delas. Isso é muito óbvio, inclusive. Até porque se eles fossem falar na frente delas, elas não estariam encucadas com o que aconteceu no quarto do líder. Isso é uma questão de lógica, inclusive. A Vanessa reclama que o Davi está sendo muito mal visto aqui fora e que ele não dá abertura para elas conversarem com ele e para esclarecerem o problema que eles têm. Já a Yasmin diz que o Davi não é mal visto, porque se ele fosse, ele teria sido eliminado por causa da fala problemática dele, aquela lá da homofobia, que inclusive aconteceu no paredão em que ele estava. E ok, seria preciso o Davi falar muito mais merda para ele se esmerdear, mas eles acreditam que aquilo ali seria suficiente para ele sair e ele não saiu. Mas ao menos a Vanessa entendeu que sim, o Davi tem razão sobre o grupo dos gnomos e tem coisas que eles falam lá que as incomodam bastante e que elas sim precisam ficar espertas para se afastarem deles e de quem está sendo mais problemático lá no quarto gnomo. A Vanessa também lista coisas que ela não gosta do Davi, porque para ela as falas dele soam como prepotência, que ele volta de 2 paredões se achando, que ele tá julgando a carreira delas e por aí vai. Só faltou a Vanessa entender que o Davi só é assim do jeito que ele é porque ele entrou pelo público e não pela produção ou por um convite do Boninho. Em outro momento, a Vanessa também já entendeu como esse jogo funciona e entendeu que ela é um alvo da Fernanda e verbalizou isso para Yasmin, dizendo que ela não gosta das atitudes da Fernanda e que vem se afastando dela. Estão vendo só como o Davi mexeu com as duas
Com uma única conversa, o cara é muito safo nesse jogo, ele entende o que tá acontecendo. E mesmo assim, a Vanessa segue defendendo o Rodriguinho e se nega a tirar a venda dos olhos. Ela justifica a má vontade dele por causa da idade dele. E Vanessa, veja só, o cara só é 7 anos mais velho do que você. Ele não é um senhor de idade, mas tá tão rabugento quanto um velho de 90 anos. Ela diz que ele se irrita e na irritação dele, ele fala umas merdinhas. Agora, a merdinha que ele falou sobre a Yasmin não me pareceu irritação, ao contrário, me pareceu que ele estava muito bem, inclusive. Mas aí, vocês entendem por que a Yasmin fica muito incomodada com a Vanessa, né? Aí a Yasmin também ficou pé da vida porque ela levou mais uma cobra no queridômetro e tá louca pra descobrir quem é que tá fazendo isso. Estão vendo só como funciona o queridômetro? Basta saber usar. E não rolou um beijo entre a Denisiane e o Matheus. Ela tá chata e diz que tá começando a se incomodar, que os dois estão sempre juntos e que ele não tá vivendo o jogo por causa dela. Coisa chata é essa negação dela, porque se ela continuar nessa demora em agir, é aí que o público perde a paciência e larga logo a mão dela. Tá muito chato isso. Ela mesma admite que ela tá sendo ríspida com ele pra ele entender que não vai rolar nada entre eles dois. Mas ela tá afim. E pra mim é muita burrice. Mas se ela quer agir assim desse jeito, vai ser pior pra ela lá na frente. Não por causa do casalzinho em si. Eu acho que esse tipo de coisa não cola. Mas porque fica a imagem da forçação mesmo. Que ela tá forçando a barra pra não querer nada com o rapaz, quando na verdade ela quer, e o público pode achar isso muito chato. Aí depois, ela e a Alane listaram e concluíram que a Giovana tá tão apagada no jogo e falaram de outras plantas. Elas não disseram qual das Giovanas, tá? Eu acho que é a Giovana do pezinho. E a Alane também lembrou que foram os seus aliados os únicos que acharam errado ela ter votado no Nizam, porque ninguém mais pensaria que ela tá errado. Mas ela admite que tá afim de ficar com o Nizam. Aí a Fernanda e a Pitel também comentaram que a fala do Davi sobre os camarotes não merecerem o prêmio é real e que ele fica loucão nas festas quando ele bebe. A Fernanda lembrou uma situação dele quando viu ele bebendo e comendo em uma das festas e perguntou se ele queria conversar. Mas aí ele disse que não, porque ele estava jogando. Ao mesmo tempo, ela diz que o Davi não está tão errado sobre o camarote porque não tem visto nenhum jogo da parte dele. Aí a Pitel diz que o elenco como um todo realmente não tá entregando lá muita coisa. E que bom que pelo menos alguém notou isso, né? Porque a gente tá vendo tudo muito morno. Aí a Fernanda então diz que o Davi realmente não tá errado sobre essa impressão dos camarotes, porque ela própria tem essa mesma impressão. Algo que a gente também já vem comentando há tempos por aqui. Tá tudo muito morno lá no BBB. Inclusive o domingo foi morno demais. O que esperar da eliminação de hoje? A gente tem um paredão entre o Nizam, a Raquel e a Pitel. A Raquel é uma planta, mas é uma planta que a torcida do Davi comprou e que vai usar para mandar um recado para eles lá dentro, que eles são fortes aqui fora. Já muita gente vê o Nizam como uma peça essencial para movimentar o jogo, porque ele é o vilão. E quase não tem sido falado nada sobre a Pitel. A Pitel tem uma leitura muito boa do que está acontecendo lá dentro, mas até agora ela não tem entregado muita coisa. Ela tem momentos bons, mas tem muito mais momentos que ninguém liga para ela e que ela literalmente some das câmeras. E isso não é nada bom para ela, inclusive. Eu vejo que muita gente nas enquetes está bem empenhada em salvar a Raquel ou mesmo o Nizam, mas não vejo muita gente disposta a salvar a Pitel. Porém, me parece que o público não vai deixar o Nizam por tudo o que ele fez com a Vanessa, e a desistência dela também é um peso enorme que pode levar à sua eliminação logo mais. Ela até pediu para ele apertar o botão junto com ela. Aperta comigo. Ainda que indiretamente, é isso mesmo que tá para acontecer logo mais. Até o fechamento desse vídeo, as pesquisas apontavam que o Nizam sai, a Pitel e a Raquel voltam. No caso do Nizam, as coisas estão bem mais acirradas com a Pitel. Mas
Os resultados das enquetes têm sido até bem maiores que os resultados que a gente vê na televisão. Se o público não perdoou o Pisani por sua falta de iniciativa em ouvir essas conversas e ficar calado, não vai perdoar o Nizam, porque o Nizam foi quem primeiro desencadeou esses acontecimentos e levou a esses desfechos. Pode até dar chabu e sair a pitel, mas eu acho bem difícil, mesmo que a Alane queira ficar com o Nizam de novo. Eu acho que até por ela, o público vai optar por eliminá-lo. Hoje, a gente ainda vai ter a nova prova do líder e o novo paredão. E a gente vai estar ao vivo para comentar aqui no Faropop. Então, fica ligado aqui com a gente.